o mercado não está entendendo a minha visão. Não, o mercado não... Às vezes a gente ouve isso, né? Não, é que o mercado ainda não abriu os olhos para tal coisa. Você tem que tomar cuidado para não ter uma arrogância de achar que você sabe mais do que o cliente que está lá há 10, 15 anos no negócio. Muitas vezes a política é engessada porque a própria forma que a empresa tem para fazer o controle, ela também não é adequada. Então a gente faz, por exemplo, uma integração onde todo o orçamento que está lá no RP do cliente, ele já está também espelhado dentro da solução de viagem. A visão da Paytrack sempre foi uma visão de foco no trabalho presencial. E quando você está próximo, você tem pelo menos dois ganhos fortes. Você acelera a criação do vínculo, que foi o que a gente falou, que vale para vendas, vale para o cliente. E aí essa pessoa confia mais, ouve mais, debate mais, expõe melhor suas opiniões. Então você ganha esse vínculo. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um líder que representa uma nova geração de CEOs brasileiros. Aqueles que construíram sua credibilidade na trincheira antes de assumir o comando. Ele começou sua jornada acadêmica no Direito pela UFSC, chegando a trabalhar no Tribunal de Justiça, mas descobriu que a sua vocação estava em outro lugar. Ele migrou para a Engenharia de Produção pela UDESC, teve uma experiência internacional na França e começou sua jornada empreendedora fundando a Meu Cliente, uma startup premiada pela FAPESC que monitorava a satisfação do cliente para a PMS. Após 3 anos como empreendedor, ele tomou a decisão corajosa de fechar a sua empresa e recomeçar como executivo. Em 2019, ele entrou na Paytrack como gerente de operações e em apenas 4 anos ele escalou todas as principais áreas da empresa. Em setembro de 2023, ele foi escolhido pelos founders para assumir como CEO da principal plataforma de gestão de despesas e viagens corporativas no Brasil, que atende 7 mil empresas e processou 3 bilhões em 2024. Sob a sua liderança, a Paytrack captou 240 milhões de reais com a Riverwood Capital, o maior investimento do setor de Travel and Expense B2B na América Latina, crescendo 80% ao ano pelos últimos 3 anos consecutivos. Agora o que seu currículo não conta é que ele assumiu o lugar dos próprios criadores da empresa sem queimar pontes e hoje lidera uma operação de 350 pessoas, mantendo os rituais organizacionais que aprendeu quando a empresa tinha apenas 20 funcionários. Diretamente dos estúdios da Heineken Zero, Pedro Gozzi, é uma honra ter você aqui no Lugar de Potência. Oi, Baza, tudo bem? Bom, prazer participar aqui com você. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito agradável. Acompanhe os episódios. Estou bem animado para o nosso bate-papo aqui. Vambora, Pedro. Prazer ter você aqui. Faz tempo que a gente queria marcar aqui essa conversa. Vou começar sempre como eu gosto pelo início. Pedro, aonde a cegonha te entregou? Você vem de uma família de engenheiros, empreendedores ou foi o primeiro a escolher esse caminho? Bacana. A cegonha me entregou em Criciúma, Santa Catarina. Então, uma cidade no interior lá do estado. Tem cerca de 220 mil habitantes. Acaba sendo conhecida muitas vezes por conta do time de futebol, né, que volta e meia está na Série A, agora está na Série B, mas isso é um papo para outra hora. Então, fui entregue lá, né, tive a felicidade de nascer numa família muito bacana. Meu pai ele é advogado, tá? A minha mãe é psicóloga, então não tem nada a ver com engenharia, tem um pouco a ver com direito, que foi a primeira formação ali que eu acabei optando por seguir. E tenho uma irmã também que é 3 anos mais nova que eu. Então, tive essa felicidade de nascer numa família bacana, de muita conversa, de muita abertura, que sempre trouxe aí para nós a importância do trabalho, da dedicação, do estudo, e que com certeza foram pilares aí para essa jornada que eu venho trilhando, que você na introdução colocou de uma forma muito bacana, muito bonita. Obrigado pelas belas palavras. E meus pais, apesar de terem, né, essas ocupações como psicóloga, a minha mãe como advogado, meu pai, também empreenderam em algum momento das suas vidas. Então, tiveram estacionamento de carro, tiveram loja em shopping, sempre fazendo uma jornada dupla. Acabou que os principais empreendimentos, né, o principal sucesso foi nas suas carreiras mesmo, né, como empreendedores, eles tiveram alguns desafios, mas me passou esse valor, né, de a gente buscar aquilo que acredita, de tentar, de não se limitar. Então, sempre tive essa visão de casa já de berço, vamos dizer assim.
Deixa eu puxar já esse gancho. Puxa, você começa com direito. Chegou a trabalhar no Tribunal de Justiça. O que te atraía no mundo jurídico naquele momento de vida? Qual que era a tua ambição naquela época? Bom, assim que chegou ali a fase de terceirão, né? Optar por um caminho, eu sempre gostei bastante de discutir, de ver notícias, política. Sempre conversei muito com meu pai em casa, né? Sobre casos, sobre teses. Então, esse foi, de certa forma, um caminho natural que fazia sentido ali até com o meu perfil, com a forma como eu reagia às coisas, né, do mundo. E à época tive a felicidade de conseguir passar para a Universidade Federal de Santa Catarina, que era uma universidade muito bem reconhecida na área do direito dentro do nosso país. E assim que saí do terceirão, então fui para lá. E acabou que, na prática, eu fui vendo que pese fosse muito bacana, discussões, teses, teorias. Infelizmente, a minha visão hoje do nosso jurídico, do direito, já naquela época ela começou a não ficar tão positiva, né? No sentido de que muitas vezes a gente se depara com um ambiente muito burocrático, pouco dinâmico. As próprias decisões, hoje em dia a gente vê a questão técnica, a questão política jogando muito, então lá atrás isso começou a me abrir os olhos para algumas coisas e, no paralelo, também algumas atividades que eu já exercia enquanto universitário, então até buscando olhar para negócios, empreender. Eu lembro que eu assinava revistas de negócios e, eu adorava ler aquilo. Então eu comecei a ter um olhar um pouco diferente sobre o caminho que eu estava seguindo, pensando onde eu gostaria de estar. Tem uma passagem bem bacana. Um pouquinho antes de eu decidir sair da faculdade de Direito, eu sempre gostei de ler, então eu lembro que eu comprei um livro da série Cartas a um Jovem, que é uma série muito bacana, onde você tem profissionais de destaque, semelhante ao que você fez no seu livro ali, que você traz um recorte de profissionais de destaque. No Cartas a um Jovem, você seleciona um médico, um advogado, um empresário, enfim. E eu pude ler o livro do Cartas a um Jovem Advogado, que é do Francisco Musnich, que é um advogado muito reconhecido. Ele trabalhou muito com M&As, né, com fusões, aquisições de grandes empresas, e ele conta isso no livro. Ele começou como estagiário, ele conta a história dele. E aí eu fui lendo aquele livro e falei, que legal, cara, empresa comprando empresa. Só que eu não quero ser o advogado nessa história, né? Eu quero estar no outro lado da mesa, eu quero ser o executivo, eu quero... enfim, poder estar negociando o negócio ali, né? A compra, a aquisição, a venda, enfim. Então, isso começou a me abrir os olhos e fez com que eu entendesse que tinham outros caminhos que iriam me dar mais ferramentas, né, para aquilo que eu olhava lá na frente. E falando em novos caminhos e ferramentas, aos 24 anos você decide fazer intercâmbio na França. De onde veio essa coragem de sair da zona de conforto? E até como é que foi com teus pais vendo um filho seguir um caminho talvez diferente do que eles tinham seguido como carreira? Como eu falei no começo, então tive a felicidade de estar numa família que sempre me apoiou muito. E de duas visões até bem distintas e são interessantes, né? O meu pai, uma visão até um pouco mais romântica de carreira e de vida, no sentido de que, olha, Pedro, você tem que fazer algo que você gosta, que você tenha vontade e curta, porque daí você vai conseguir se dedicar. E se você não gosta, é difícil, né? O nível de comprometimento ali com uma coisa que você não gosta é mais difícil. Então, escolha uma coisa que você gosta, que você vai se dedicar, você vai ser o melhor e não importa a área. Essa é a visão do meu pai. A visão do meu pai, da minha mãe, já era um pouco diferente. Olha, pensa nessa profissão A, na B, seja médico... aproveita que você tem umas boas notas, vai por ali que você não vai ter erro. Então eu sempre fiquei com essa dualidade, mas de forma geral eles sempre conversaram muito e apoiaram. Então, na época do intercâmbio não foi diferente, porque com 17 anos, quando eu fui estudar na Universidade Federal, já saí de Criciúma, então fui morar fora, né, comecei a trabalhar ali, fazer alguns estágios, enfim, também tinha um apoio deles. E aí, quando eu fui para a França, foi de uma oportunidade que surgiu mediante uma bolsa. Então, lá eu pude estudar e depois também trabalhei lá, né? E aí foi um desafio muito interessante, porque tem a barreira da língua,
né? Eu já estudava francês, eu conseguia me comunicar bem, mas quando você vai trabalhar e vai para um chão de fábrica, começam a surgir outros desafios de comunicação. O fato de ser brasileiro, acho que eu vejo que muitas pessoas têm uma visão positiva também disso, do nosso calor, da nossa proximidade. Então, consegui me conectar com as pessoas, ainda que tivesse ali alguma dificuldade, desafio em termos de barreira de comunicação. E aí, depois de um ano, optei por voltar, né? Mas o estilo de trabalho na França é razoavelmente diferente. Me conta mais desse choque do que você até então tinha vivido no Brasil e o que você viu na França. É diferente. Eu costumo dizer que o Brasil, pelo menos quando você olha grandes centros aqui, a gente está mais próximo do modelo americano, que eu vejo. Assim, você pode até me corrigir ou debater aqui se tiver uma visão muito diferente. E o modelo europeu já é um modelo mais do bem-estar, né? Lá muitas posições têm cargas horárias reduzidas. Lá, até pelo próprio achatamento entre, né, os mais pobres e os mais ricos, né? Não existe essa discrepância tão grande. As pessoas acabam, pelo que eu percebo, muitas vezes seguindo um ritmo um pouco mais tranquilo, dentro das suas carreiras e das suas jornadas. As grandes empresas já são empresas de muitos anos, já estabelecidas, algumas agora sofrendo um pouco mais. Aí. Bem verdade que também nos últimos 5 anos a Europa e a França vem passando por alguns desafios, que já naquela época lá se mostravam. Então é um estado de bem-estar social muito pesado, então existe toda uma conjuntura lá, política e econômica. Mas o que eu percebia da atividade em si era esse perfil, em muitos casos, um pouco mais tranquilo e já com essa tranquilidade conseguindo acessar uma qualidade de vida mínima ali, bacana, boa para quem estava dentro do negócio. Não, é exatamente essa história que eu vejo, sem entrar numa discussão política ou do que é certo, o que é errado, e muito mais em se ater aos fatos. A legislação trabalhista na França é muito dura. Para você demitir um funcionário na França, você tem que avisar ele com 2 anos de antecedência. Imagina você avisar alguém 2 anos antes que daqui 2 anos essa pessoa vai sair. Você, à medida que avisa essa pessoa, toda semana ele tem um período que ele sai da empresa, não vai estar trabalhando para estar buscando oportunidade ou se qualificando. Se a gente pegar o próprio Reino Unido, eu conheço histórias na Inglaterra de famílias que estão na 3ª geração que nunca trabalharam, que vivem de subsídios do governo. De novo, sem entrar em discussão política, sim. Mas você tem uma situação ali complexa que eu acho que é interessante a hora que você está no início da tua carreira, você vê esses contrastes, até para você ver o que você se identifica. E esse, para mim, é o grande ponto, porque à medida que você volta da França, depois, puxa, na tua carreira, entre 2014 e 2017, mais do que ser executivo, você falou, cara, vou ralar, vou ser empreendedor no Brasil. Quem nos escuta, empreende, sabe da complexidade. Você tocou a Meu Cliente, que foi premiada pela FAPESC, atingiu aí um sucesso e visibilidade. 3 anos, bastante tempo no mundo das startups, mas depois você toma a decisão de matar um projeto reconhecido. Como é que foi essa dinâmica? Que sinais específicos você teve? Como foi isso com você mesmo? Bacana. Lá na França eu sempre fui muito inquieto. Então, quando eu comecei a trabalhar lá, e eu vou fazer esse gancho para chegar na Meu Cliente, quando eu entrei na empresa, eu percebi ali algumas situações de problema de organização de produção, e eu fui muito acelerado querer mudar, e aí eu descobri que o gerente de produção, né, era justamente uma dessas pessoas que estava para se aposentar dali 1 ano e meio, ele estava concorrendo a uma subprefeitura não sei aonde, e outro ritmo, e aí eu fiquei até bem frustrado, foi um aprendizado. E quando eu voltei pro Brasil, eu ainda tinha um período de graduação a ser feito. Então eu fiquei lá fora com bolsa, não gastei nada, voltei aqui para o Brasil, cheguei a pegar um estágio para me apoiar, e aí comecei o projeto da Meu Cliente, porque acabei de vir de uma experiência, cara, eu quero outro ritmo, eu quero acelerar, eu quero construir um negócio que eu entenda que vai ter aqui essas premissas de crescimento, de entregar valor para o cliente, por aí vai. E aí me juntei a um colega e optamos por esse caminho de construir uma solução para avaliar a satisfação do consumidor final.
E você falou ali sobre a corajosa decisão de não seguir. Eu vejo até de outro prisma, assim. Não sei se isso tão corajoso assim. Na realidade, o que acontece é que a gente desenvolveu uma solução, uma tese de produto que ele era um produto nice to have, que a gente chama. Um produto legal, uma vitamina. Ele não resolvia uma dor forte da PME. Né? A PME ela tem outras dores. De caixa, de estoque, de contratação, né, da mão de obra. Então, você tem dores muito maiores ali e que trazem um resultado maior para a empresa se forem resolvidas do que em que pese seja super importante a avaliação, né, da satisfação daquele cliente. Isso também pode ser resolvido de outras formas. O dono da PML está muito presente do negócio. Então, ali o que eu observei foi que eu estava indo num caminho de desenvolver uma solução que ela ajudava de alguma forma os negócios, mas ela tinha um potencial curto. Então, acho que o aprendizado foi ali até de... Eu estava fazendo um exercício de pedra morro acima. E eu segui no negócio por conta dessa premiação da FAPESC, que a gente levantou na época R$100 mil a fundo perdido. Então, a premiação ela foi importante por isso, porque... Deu fôlego também. Deu fôlego, então eu consegui contratar 2, 3 pessoas. Fôlego e endosso, né? Você fala, pô, tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Contratei 2, 3 pessoas para desenvolver e tal. Eu e meu sócio, nós íamos às vendas. E acho que o grande aprendizado foi esse. Não adianta a gente também seguir num plano, né, que na planilha ou, na minha cabeça que faz sentido... o mercado não está entendendo a minha visão. Não, o mercado não... Às vezes a gente ouve isso, né? Não, é que o mercado ainda não abriu os olhos para tal coisa. Claro, você tem que buscar antecipar, você tem que ter esse olhar de futuro, mas você tem que tomar cuidado para não ter uma arrogância de achar que você sabe mais do que o cliente que está lá há 10, 15 anos no negócio. Então foi mais uma percepção nesse sentido, assim, de olhar, isso aqui não vai. E pensando no que eu olhava lá na frente, onde eu queria estar, falei, vou parar com esse caminho aqui e vou me conectar com quem já está em próximas fases dessa jornada, quem já achou um produto que soluciona uma dor real. Porque daí eu vou poder aprender e também vou poder desenvolver meu trabalho em cima disso. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante que você está trazendo, que eu vejo que no Brasil, muitas vezes, a gente trata essas experiências muito olhando só o lado negativo, diferente do modelo americano, que parece que quanto mais você falhou com startups ou fez coisas que não deram certo, é reconhecido. E eu, pessoalmente, gosto muito dessa tese, porque eu até brinco que eu não quero contratar ninguém para Michael Page que nunca errou. Porque se essa pessoa nunca errou, ela vai errar na minha empresa. Eu quero alguém de preferência que errou, aprendeu e não me deixe cometer esses erros. Tipo, para errar, vamos errar em coisas novas. E aí ter isso na bagagem, mais tarde você chega na Paytrack como gerente de operações. Como é que você descobriu a empresa e o que te fez embarcar nesse projeto? É muito interessante porque lá quando eu abri a meu cliente, e cara, né, era uma empresa, 3, 4 pessoas, 5 pessoas chegou a ter... E eu fazia marketing, fazia vendas, eu estudava tudo que fosse possível, participava de programas de capacitação. Então, né, sábado, domingo, frenético ali, um ritmo de pelo menos um ano e meio, 2, quando eu decidi sair do estágio e falar, olha, isso aqui vai ser meu foco total. E aí, dentro dessas capacitações, eu conheci uma consultora. Quando eu estava para me formar, eu fechei o meu negócio, falei, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso me sustentar aqui, não tem outro caminho. Fui trabalhar em Florianópolis, também numa empresa de software. E depois de 2 anos, essa consultora estava atendendo a Paytrack. E a Paytrack estava começando ali a ter seus primeiros clientes. E essa consultora lembrou de mim. Uma amiga, né? Também a gente desenvolveu uma amizade. Depois ela lembrou de mim, estava prestando serviço lá e falou, Edson, Dani, que são os fundadores. Vocês estão começando a ter clientes e tal. Eu lembro de um rapaz tal, que teve aqui nos programas de capacitação. A empresa dele foi por água abaixo, mas inclusive isso é verdade. Quando eu entrei nesse programa de capacitação que eu conheci essa consultora, eu já estava num processo de fechamento do negócio. Eu já disse, não vai. E, cara, eu fiquei, eu acho, uns 3 meses indo todo sábado, dia inteiro, e todo mundo tinha uma empresa legal, todo mundo tinha cliente e eu tava lá com a minha fechando, assim, era meio chato, mas eu ia lá aprender, né? Eu também não tava lá, enfim, para mostrar nada para ninguém. Eu tava lá para aprender e fiz isso durante alguns meses e aí casou de ela lembrar de mim
me apresentou o Edson e a Dani. E aí, enfim, aí comecei a minha jornada. Tenho aí, né, como gerente de operações, mas era mais uma aspiração, porque na prática tinham 15, 20 pessoas. Então eu fui começando a estruturar as áreas de atendimento ao cliente, né, sucesso do cliente, que a gente chama, depois suporte, projetos, por aí vai. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E nos primeiros meses de Paytrack, qual foi a maior surpresa que você teve sobre esse mercado de viagens corporativas? O que você achava e talvez você descobriu? Tem muita coisa aqui para ter ainda visões complementares. Então, logo que eu cheguei, primeiro, não tem tanto a ver com o mercado em si, mas da minha chegada, o que me chamou muita atenção foi os próprios fundadores, né? O Edson e a Dani. E o fato de que a Paytrack, com pouco tempo, já atendia médias e grandes empresas. E eu fiquei pensando, nossa, mas... Aí casou justamente com aquilo que eu falava, né? Nossa, não que seja fácil vender lá na Paytrack, né? O que fosse fácil, muito esforço, bate na porta, o produto era novo, a marca era nova, né? Hoje em dia a gente, felizmente, aí já é super reconhecido. Mas, de fato, eu percebi que ali existia uma dor sendo resolvida, né? E aí, quando eu fui ver, para tocar na sua pergunta, eu percebi que mesmo médias e grandes empresas não tinham essa parte de viagem e de gestão da despesa bem resolvidas. Empresas super organizadas, empresas que já estão há anos no mercado, que são empresas até, né, de ponta lá na sua entrega de valor, por vezes deixaram essa parte do processo para depois, o que faz sentido em termos de digitalização, de tecnologia. Por quê? Se você é uma grande transportadora, você vai primeiro resolver sistemas, processos associados à logística, a controle da tua carga, o teu motorista. Você tem ali, né? Se você é uma indústria alimentícia, você tem controle de qualidade, você tem matéria-prima, você tem... Então, as médias e grandes empresas foram resolvendo, digitalizando, ganhando eficiência, só que o processo de viagens e despesas ficava mais de canto. Só que existia um outro ponto nessa conversa que eu também não tinha muito conhecimento quando entrei, que é até um contrassenso, porque nessas empresas médias e grandes, a linha de viagem e despesa corporativa ela é super relevante. Gasta-se muito. Mesmo depois de pandemia e videoconferências, a gente chega lá na conversa, mas gasta-se muito para visitar um fornecedor, para visitar um cliente, para prestar manutenção, para fazer o seu serviço rodar, né? No caso, transportadoras, por exemplo, né? Você tem a diária dos motoristas, você tem... As grandes empresas elas têm ali, às vezes, a segunda, a terceira linha da despesa, ela vai ser associada à viagem e despesa corporativa. Então, era um problema que, financeiramente, é grande dentro das empresas. Geralmente, essa conta está pulverizada, porque o viajante ele gasta 1.000, 2.000, 3.000. Só que se você tem 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, é difícil controlar o picado, mas no montante você vai gastar ali 500 mil reais no mês. Então, existia essa assimetria de ser uma dor que financeiramente pesava no bolso das empresas, mas estava um pouco esquecida aqui em termos de digitalização, de tecnologia. E aí esse foi o meu primeiro... Óbvio que nas entrevistas eu fui aprendendo um pouco, mas só quando você está dentro do negócio, você olha e fala, putz, essa dor aqui ela é real. Putz, aqueles problemas todos que eu vi quando eu empreendi, esses caras já acharam um produto, acharam um caminho, têm uma visão muito agressiva de negócio e acho que eu estou no lugar certo. Acho que foi mais ou menos assim a minha chegada. É muito legal o início que você começou contando, você com a Dani, com o Edson, e a gente estava falando nos bastidores antes de começar aqui, eu conheço já Dani, Edson, Pedro aqui de longa data, da gente estar se encontrando em eventos, a própria Michael Page, né, já conhece a solução, super recomenda também essa dinâmica. E eu me lembro no início ali, a empresa começando, poucos funcionários ali, vocês nos eventos, mas sempre me chamou a atenção, no IBEF a gente está com CFOs das maiores empresas. A hora que você tocava no tema de viagens, o
custo, as oportunidades que tinham, era quase que brilhava os olhos do CFO, ainda mais diretor financeiro, assim, olha, eu preciso de uma solução aqui dentro dessa dinâmica. Mas tem um ponto que eu quero puxar. Legal, 2019, a empresa escalando, pandemia, março de 2020, você assumindo marketing e vendas numa empresa de viagens. Acho que a primeira pergunta é como é que vocês não morreram quando o mundo parou de viajar? Foi bem desafiador. Quando veio a pandemia, eu acabei tendo essa oportunidade de assumir marketing e vendas. E como eu coloquei antes, a gente sempre teve uma visão de crescimento. Então, é óbvio que a pandemia ela colocou uma série de desafios, mas a gente não reduziu metas, a gente seguiu focado em vender e trazer negócios para dentro de casa. É importante deixar claro, né? A gente faz tanto a gestão de viagem quanto da despesa corporativa. E como a gente atende médias e grandes empresas, a própria Michael Page, que é um cliente nosso, são empresas que seguiram tendo suas atividades durante a pandemia, óbvio, de um modelo diferente, muitas reduzindo drasticamente as viagens, mas tendo despesas de home office, por exemplo, né? Ou tendo despesas de deslocamentos locais. A gente atende uma VEG da vida, você tem uma manutenção a ser feita num motor, uma equipe que precisa se deslocar, um projeto grande, isso continuou rodando. Então, como nós ajudamos muito na parte da gestão da despesa, do controle, da automação, conexão de cartão pré-pago, tudo isso de alguma forma diminuiu, mas seguiu acontecendo nessas grandes empresas que sabiam que em algum momento também as coisas iriam se reestabelecer. Tocando no ponto de marketing e vendas, lembro que a gente criou uma espécie de slogan ou uma tese de vendas que era a seguinte: diretor financeiro ou gestor de viagens, cara, agora é o momento ideal para você contratar. Na pandemia é o momento ideal. Por quê? Você tem aí 300, 400, 1.000 pessoas se deslocando pela empresa, usando o dinheiro da empresa. Só que agora você está com 50, você está com 100. Então, o time que dava suporte a essas viagens, né, quem fazia os processos de reembolso, etc. e tal, que estava com volume alto, passou a ter um volume baixo. Então, abriu realmente uma janela para as empresas discutirem uma troca de solução. Poder se organizar para depois, quando voltasse a crescer. Poder se organizar. Então, a nossa fala era o seguinte: é mais fácil você trocar o pneu do carro, melhor dizendo, é mais fácil você trocar o pneu do carro com ele em movimento, sei lá, 200 por hora, ou ele na garagem. Genial, adorei. Então essa era a nossa frase. Não, o carro está na garagem, você vai trocar o pneu agora, você vai fazer a manutenção, quando você voltar para a pista, você está pronto. E, curiosamente, foi nesse período que a gente fechou contratos como JBS, Pera Pharma, Apsen Farmacêutica, grandes empresas, Supermix, empresas aí, Atlas Schindler. Foram grandes empresas que, nesse período de pandemia, observaram que o carro estava parado e falaram: putz, agora eu vou resolver. E aí, quando isso voltou, né, quando a demanda cresceu, elas estavam preparadas já com mais eficiência, com maior controle, com um menor custo por viagem. Né? Então, foi essa o nosso caminho. Foi assim que a gente tentou, de uma situação super, né, problemática, desafiadora. A gente não está nem falando da questão de saúde aqui, acho que não é o ponto, que foi muito grave, mas sobre a perspectiva de negócio, foi aí que a gente achou um caminho para poder seguir crescendo. A gente cresceu muito durante esse período. E durante todos esses anos, você trabalhou diretamente com os founders, né? Com a Dani e com o Edson. Como é que foi conquistar teu espaço sem invadir o espaço dos fundadores? É interessante essa pergunta, mas eu costumo dizer que o Edson e a Dani, eles são empreendedores... Primeiro, assim, de tudo, para mim é uma grande oportunidade. Acho que de aprendizado, de entender como que funciona uma visão de negócio, uma visão de produto. Eles são pessoas extremamente humildes. Então, de verdade, eu nunca vi uma barreira relacionada a ego, assim, nesse sentido. Esse desafio eu não tive, eu acho. Pelo menos eu nunca percebi isso. Eu sempre vi pessoas... muito focadas em desenvolver o negócio, em criar uma solução que atende o cliente, cobrar por isso, saber colocar valor no seu trabalho. Pessoas hiper trabalhadoras. O primeiro dia meu na empresa, eu vim viajar com o Edson para São Paulo.
E até foi engraçado, porque minha mãe me ligou, e aí, como é que tá o primeiro dia? Daí eu falei assim, mãe, eu vou muito legal, a gente vai no Pão de Açúcar. Daí minha mãe falou assim, nossa, mas eu achei que você estava em São Paulo, não no Rio. Então, assim, e a gente, primeiro dia eu fui no GPA, e depois a gente foi na Atlas Schindler, que depois veio a ser cliente. E, assim, e uma abertura total já entrou jogando, coloca a chuteira aí que você vai pro campo aí, vambora. Mais ou menos, também ouvindo muito e aprendendo com eles, então sempre teve muito espaço. Eu também sempre coloquei minhas opiniões e tive espaço para discussão, então a gente sempre discutiu muito os negócios. Até agora a gente tem discutido, segue discutindo, talvez um pouco menos, mas a gente brigava muito no bom sentido. E eu nunca encontrei essa barreira de ego, assim. Eu sempre encontrei duas pessoas focadas em entregar o melhor para o cliente, o que é melhor para a empresa, abertas a trocarem ideias e desenvolverem seu negócio nessa linha de raciocínio, sabe? E 2023, setembro, você vira CEO. Conta pra gente como é que foi a conversa, onde eles te ofereceram a posição, o que foi o mandato que eles te deram? A primeira conversa foi diretamente com a Dani, né, que foi CEO durante 6, 7 anos da companhia, fundadora junto com o Edson. E a gente já falava sobre isso há alguns anos já até. Não, vai acontecer. Quando a gente vendeu a VEG, ela falou, daqui 3 anos vai acontecer e tal. Eu sempre ouvi isso, sempre achei muito bacana, mas segui meu caminho ali, né, trabalhando, me esforçando, buscando fazer o melhor. Eu acabei rodando várias áreas da empresa, né, na parte de operações, de serviços, de marketing e vendas. E aí ela trouxe essa oportunidade no sentido de que, conforme a empresa ia crescendo, iam surgindo também algumas outras necessidades de estruturação, de criação de indicadores, avaliação de performance das áreas, itens que quando você vai para 350, 400, a gente está com 450 colaboradores agora. Então, esse trabalho de estabelecer os rituais, de organizar de uma forma talvez um pouco mais cadenciada o que é a visão do negócio, como que isso destrincha em metas para cada uma das áreas, começou a bater essa necessidade e era um pouco do que eu fazia em cada área que eu passava na empresa. Então, eu entendo que foi mais ou menos por esse ângulo que ela pensou e que ela viu e que ela me trouxe, já porque também confiava muito. Como eu falei, a gente sempre discutiu muito, sempre teve uma relação muito aberta sobre o negócio. E a missão é muito interessante, porque os fundadores do negócio, os empreendedores, Baza, eles têm visões difíceis até de explicar, às vezes, para quem está só no executivo aqui. E com, às vezes, poucas informações. A Dani ela é mestra em pessoas, então com poucas informações, com poucas situações, ela consegue capturar o que está acontecendo, para onde vai. O Edson, um conhecimento absurdo de produto, de cliente, de grande cliente, de projeto. E a missão era seguir o crescimento da empresa, mantendo a cultura que eles desenvolveram, que é tudo isso que eu acabei de falar, para não me repetir. Então, acho que esse é o desafio, porque quando é do fundador é muito natural, né? Só que eu também me considero, como eu cheguei com 15, 20 pessoas, eu também me considero um cara, pay track de pé à cabeça, entendeu? Então, acho que foi nessa linha, seguir crescendo e mantendo o valor e a cultura para a gente ter perenidade no negócio. E tem um ponto também que me chama a atenção e eu quero te perguntar. Vocês captaram 240 milhões de reais, o maior investimento do setor no Brasil, num momento que já não estava chovendo dinheiro no mercado. E o que isso sinaliza, talvez, sobre a maturidade do mercado brasileiro de travel tech? Assim, a gente está atrasado, está na hora certa. Como é que você vê a dinâmica? O que a gente vê, tá? Primeiro, sobre a captação. Realmente, quando a gente olha para o mercado de venture capital, né, de investimento, empresas de tecnologia, ele passou por um boom, uma era de ouro, que eles chamam ali entre 19, 20, 21. Já vinha acontecendo muitos investimentos aí desde 2013, 2014. Né? Em empresas como a Paytrack, que é uma empresa de software, né? A gente é solução, né? A gente tem solução para gestão de viagens e despesas corporativas, mas sempre com software, tecnologia, inteligência artificial, né? E aí depois de 2021 o mercado deu uma recolhida. Só que a Paytrack sempre foi uma empresa que cresceu
por meio dos seus clientes. Então, a dinâmica, a cultura do nosso negócio sempre foi precisamos investir um pouco mais aqui, tal, vamos trazer mais um cliente. Né? Vamos trazer mais um cliente. Então, nós nunca entramos num jogo de super alavancagem ou de viver do investidor. Isso nunca aconteceu na PayTrack. Óbvio que o Edson e a Dani aportaram muito até do seu patrimônio em algum momento, mas a empresa ela sempre teve esse crescimento saudável. E isso fez com que ela virasse uma oportunidade ou uma empresa ainda mais bonita, vamos dizer assim, para os investidores quando o mercado mudou. Porque passou-se a olhar muito mais sobre o prisma de crescimento acelerado com sustentabilidade e não aquele promessas de crescimento desenfreados que dali 3, 4, 5, 7 anos... só queima de caixa. Só queima de caixa. Daí quando dá 7 anos o investidor precisa realizar, né? Veja bem, não foi, a expectativa era X, deu Y. Então, hoje a gente tem um crescimento super sólido, consistente e num nível saudável aí de queima. E aí surgiu essa oportunidade, começamos a ser assediado aí, de certa forma pelo mercado. E aí a gente passou a olhar, bom, então se estão nos buscando tanto assim, vamos olhar. E aí, para endereçar a parte final da sua pergunta rapidamente, o mercado de viagem e despesa corporativa, a gente percebe que é um mercado, como eu falei lá no começo, que ele ainda tem muito espaço para crescimento no Brasil. Tá? A gente vê que como produto, solução, hoje no Brasil, ninguém entrega a solução que a PayTrack entrega para as empresas, médias e grandes empresas. Então, nós somos incomparáveis nesse sentido. E é um mercado que a gente já tem muitos anos de investimento, 8 anos de investimento em tecnologia. Então, a gente tem muito ainda a capturar de quem está lá nas agências tradicionais ainda, ou quem usa o ERP para lançar a despesa, quem usa planilha, mesmo grandes empresas. Quem não está integrado com o ERP. Então, pensa que toda essa jornada eu levo a despesa corporativa lá para o RP do cliente, com a conta contábil, com a conta financeira, com o projeto, com as aprovações, com a cobrança contra cliente, se for o caso. N situações. Então, a gente está muito animado com o que a gente vê no mercado aqui. E para fechar, o próprio cliente também está num momento de trazer tecnologia para dentro disso. Né? A maturidade dos negócios está chegando nesse momento. Então, é ótimo. E tem um ponto aqui, Pedro, que eu quero te perguntar, que compliance, política de viagem, sempre foi uma dor de cabeça nas empresas. Como criar essas políticas adequadas sem travar a operação? Porque eu vejo que as empresas funcionam como um pêndulo. Ora libera tudo e aí gasta mais do que deveria. Ora trava porque quer reduzir despesa, mas aí trava a operação. Né? Como lidar com essa dinâmica? Bom, primeiro de tudo com tecnologia para apoiar a construção de processos inteligentes. Essa é a tese que a gente defende. Porque muitas vezes a política é engessada porque a própria forma que a empresa tem para fazer o controle ela também não é adequada. Né? Então, vou te dar um exemplo de tecnologia aplicada, solução aplicada para controle de custo. Vou falar bem com o financeiro aqui agora. A gente tem um case muito bacana que é a JBS. Numa das empresas, a gente faz o controle de quilometragem pagando o reembolso por quilômetro rodado. Mas em determinado momento acontece que os custos associados a custos fixos, né, desse reembolso de KM, eles já foram pagos. Então, a partir de determinada quilometragem, a gente consegue recalcular, a partir do KM rodado, fazer um pagamento diferente do valor por KM rodado. A gente automatiza tudo isso, calcula e no final do mês o colaborador recebe automaticamente, né, o reembolso dele, e a empresa também controlou de forma precisa. O colaborador que está recebendo por tudo que rodou, aquele que rodou um pouco a mais está tendo o cálculo ajustado. E num cenário de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas na rua rodando, você está falando no final do ano de mais de 1 milhão de despesa economizada. Então, esse cenário até é um deslocamento local, mas nas viagens funciona da mesma forma. Como que você integra o teu orçamento? Para que você possa, no pedido da viagem, você já saber se deve ou não acontecer aquilo. Porque muitas vezes as empresas elas estão trabalhando no retrovisor. E por isso que fica essa sanfona. Você trabalha no retrovisor, daí você vê, putz, agora estourou. Não, então agora segura. Putz, não, agora está sobrando, então agora acelera. Então a gente faz, por exemplo, uma integração onde todo o orçamento que está lá no RP do cliente, ele já está também espelhado dentro da solução de viagem.
E aí cada área sabe se está estourando ou não a viagem quando ela é pedida já e organizada conforme pedido de adiantamento, roteiro de viagem, por aí vai. Então são 2 exemplos de tecnologias e integrações que são feitas para controlar isso. E para fechar, acho que um terceiro exemplo legal é quando a gente pega essa massa de dados e aplica a inteligência artificial. Então, a gente consegue para os nossos clientes hoje determinar se, conforme o padrão de compra dele, ele está pagando a mais do que o mercado está pagando naquele trecho de aéreo, por exemplo. Então, a gente consegue identificar isso e falar, olha, determinadas áreas você está gastando 15%, 20% a mais por conta desse teu perfil de consumo e de pedido de antecedência. E aí você consegue, então, adequar a política para que fique compliance, fique dentro das regras do jogo e a empresa ainda economize. Então, cada caso, né, cada operação vai ter suas particularidades, porque a gente sabe que cada empresa tem ali suas regras e tem seus perfis de viajantes. Então, de repente, vai ter lá os diretores que vão ter um cartão do próprio banco que atende a empresa. Tudo bem, daí a gente vai fazer a integração desse cartão, vai conciliar automaticamente a fatura. Então, a gente pensa a solução conforme também a necessidade do negócio. E, Pedro, pós-pandemia, todo mundo falando de híbrido, teoricamente trabalho remoto ia diminuir viagens, mas vocês crescem em 80%. Ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, puxa, tem uma geração, millennials, geração Z, chegando com outras expectativas para o mercado. Como conciliar tudo isso? Para onde esse mercado está indo? Bom, quando veio a situação da pandemia e explodiram as soluções de videoconferência, etc., falou-se, né, que o mundo seguiria remoto e as pessoas não viajariam mais, não fariam o que a gente está fazendo aqui, que é gravar. O próprio podcast foi um negócio que explodiu na pandemia e hoje a gente vê diversos aí e que são feitos como a gente está fazendo aqui, né, olho no olho. Então, sobre esse prisma, o que a gente percebeu foi que sim, muitas atividades passaram por remoto e tantas outras teve-se a certeza de que o presencial é fundamental. Então, atividades mais operacionais, alinhamentos mais simples, etc., isso a gente ganhou muita celeridade. Agora, quando a gente fala de negociações importantes, quando a gente fala de criar relacionamento, tudo isso, a proximidade, o presencial, ele faz total diferença na perspectiva de criação de negócios para as empresas. Se você está falando de vendas, ele acelera o teu lead time. Pode, né, você que é gestor de vendas, aí pode ir no seu CRM, você faz uma análise dos clientes que você visitou, os clientes que você não visitou e calcula o lead time. Comparar presencial com a reunião virtual. Com a reunião virtual. Você vai descobrir que o tempo... Não vou nem falar de taxa de conversão, que eu acredito que a taxa de conversão também vai ser diferente, tá? Mas para a gente não entrar nessa discussão, eu vou falar só de lead time. Acelera. Você sabe que tem um ponto que tem uma pessoa que eu valorizo muito as opiniões no mercado e quando veio essa discussão vai acabar as viagens, ele me deu um insight que para aquilo na época me marcou. Isso foi 2021, a gente conversando, ele falou assim, Baza, as pessoas estão deixando de viajar para visitar os seus clientes, ele não falou nem de prospecção. As pessoas estão deixando de viajar para visitar os seus clientes até que o concorrente vá lá presencialmente, toma o cliente de você, aí você me diz se as pessoas não vão voltar lá presencialmente. Então é sobre isso, é sobre o lado humano que a gente sabe que acelera conexões. Talvez a geração do meu filho, que cresce mais virtual, pode até ser que seja diferente. Na nossa geração, ele falou, não tem espaço para você deixar aí tudo no virtual. E eu citei o tema de vendas, mas o pós-vendas, né, o atendimento ao cliente, mesma coisa. Eu lembro um caso bem bacana, onde eu estava, à época, na área de sucesso do cliente, como diretor, e cuidava de serviços, desse atendimento depois do cliente. E a gente teve uma situação com um cliente que era aqui em Piracicaba. E eu vim visitá-lo, já foi pós-pandemia. E, assim, quando tem algumas situações, eu tento chegar mais cedo, eu tento estar preparado ali. E casou nesse cliente, como eu não vinha muito a São Paulo, estava vindo pós-pandemia, não sabia quanto tempo ia demorar, acordei bem cedo, fui para resumir a história, cheguei lá 1 hora antes. Cheguei lá no cliente 1 hora antes, quando eu cheguei, foi me receber lá o gerente financeiro, falou, putz, que bom que tu chegou um pouco antes. Deixa eu te contar o que está acontecendo. E aí esse cara ficou ali uns 30, 40 minutos comigo, brifando, porque eu fui lá, né, me apresentei, cara, eu tô aqui para resolver e tal. Ele, não, beleza, então eu vou te contar.
O que está acontecendo de verdade? E o cara abriu todo o jogo para mim. A gente entrou na reunião depois com outras pessoas. Óbvio que ele abriu de uma forma coerente, respeitosa, né, com a empresa, mas fica atento, porque vocês não estão fazendo isso bem, não estão fazendo aquilo bem, então não adianta você querer dizer que tá, porque não tá. Não, faz sentido, fica tranquilo. Então, né, nessa conversa ele conseguiu me abrir os olhos, eu percebi coisas que a gente precisava ajustar na nossa entrega de valor e eu consegui fazer uma reunião muito mais precisa. Esse cliente hoje é case nosso, está lá no site, então é muito, muito bacana esse tipo de coisa que o presencial permite. O remoto, muitas vezes, até por uma insegurança, quem não está na call, como é que é. Então, ele gera esses desafios. E sobre o segundo ponto que você colocou, que daí é da geração, né, que aí não quer ir à empresa para trabalhar, a visão da Paytrack sempre foi uma visão de foco no trabalho presencial. Por quê? Por ser uma empresa de crescimento acelerado, as mudanças são muito rápidas. Muito rápidas. Mudanças de processo, mudanças de organograma, estratégias que mudam. Então, a cada 6 meses, mais ou menos, a empresa muda. E quando você está próximo, você tem pelo menos dois ganhos fortes. Você acelera a criação do vínculo, que foi o que a gente falou, que vale para vendas e vale para o cliente. E aí essa pessoa confia mais, ouve mais, debate mais, expõe melhor suas opiniões, então você ganha esse vínculo. E do segundo ponto, você também consegue, por meio dessa comunicação mais fácil, gerar um engajamento maior naquilo. Então, eu vejo que o remoto ele tem esse desafio, né, do colaborador novo de gerar esse engajamento e se vestir a camisa da empresa. Pedro, então vocês não têm posições remoto hoje? Não, nós temos algumas. Faz parte também de uma adaptação de estratégia, de achar, de repente, um profissional sênior que é especialista em determinado tema, e aí a gente precisa se adaptar. Isso gera um desafio no negócio, muitas vezes, de explicar por que tal posição pode, por que não pode, e lá a gente sempre buscou ser muito claro e objetivo. Olha, é uma posição sênior, uma posição de especialista, está assim no mercado, a gente precisa evoluir, e o profissional ele tá no remoto nesse caso. Então a gente vai seguir nesse caminho assim. A sua posição é uma posição júnior, você está se desenvolvendo, você tem um ótimo caminho pela frente, você está indo bem nisso e naquilo, continua nesse caminho, que aí se você quiser inclusive ser um especialista e dar esse passo de carreira, a gente te ajuda, mas você tem que fazer A, B e C para chegar lá. Estamos combinado? Não, eu acho que hoje eu preciso... Então, beleza, tudo bem. Então, outras empresas podem ter essa mesma visão. Não, estou combinado. E em muitos casos isso aconteceu. E aí teve pessoas que seguiram essa jornada e, enfim, adaptaram suas carreiras. E, Pedro, como engenheiro, você é treinado para encontrar a solução ótima. Agora, como CEO, precisa tomar muita decisão com informação incompleta. Como é que você equilibra essa contradição? Informação incompleta, informação que, às vezes, o diretor de vendas traz de um lado, o diretor de marketing traz de divergente. Outro. Espera aí, cara, espera aí. Às vezes aparece um na sala e conta um negócio, daqui a pouco aparece uma hora, aparece outro e conta outro negócio. O que é isso? Né? Então, são situações normais, né? Que são perspectivas que cada área tem sobre o negócio. E é muito interessante, porque eu comentei mais cedo aqui na nossa conversa, né, sobre a visão da própria Dani, que fundadora, CEO, uma mentora para mim. E eu vejo que ela, com poucas informações, consegue, né, chegar a muitas análises e decisões. E eu estou nesse caminho agora, né? Então, bem verdade que eu busco trazer, sim, auxílio, mesmo com poucas informações. Como que a gente consegue pegar essas informações e organizar elas associadas a algum número, alguma analogia frente às situações do passado? Então, a minha cabeça ela funciona muito assim. Né? Tudo bem, eu tenho informação até aqui, mas baseado nisso que eu obtive de input, o que eu já vi no passado que é parecido, ou como que eu consigo transformar isso em um número, que às vezes não é possível, né? Às vezes você está no qualitativo. Dialogo bastante com os diretores, troco muita informação, troco muita figurinha. Tem um livro muito legal do Andy Grove, né, que foi CEO da Intel,
Tem 2 livros muito famosos, né? O High Output Management, Gestor de Alta Performance, e Só os paranoicos sobrevivem. Só os paranoicos sobrevivem. E ele fala lá, num desses livros, que um dos grandes trabalhos do CEO é conversar, né? É pegar informação, gathering information. Então ele fala muito isso. Então eu busco, mesmo não tendo, eu busco pegar outros prismas para completar aquilo, completar a história minimamente. E aí chega uma hora que não tem, né? Você tem que tomar a decisão. É sexta-feira agora o prazo. A gente vai seguir assim. E o que eu acho que é importante daí nisso é, de alguma forma... Óbvio que também nem tudo a gente consegue comunicar com 100% de transparência, porque são decisões que às vezes parte dela você não tem ali para aquele grupo específico como abrir naquele momento, né? Falando da vida real, é assim que funciona. Mas tentar o máximo possível, seja com o teu cliente, com o teu fornecedor, com o diretor, com as áreas envolvidas, dar o contexto de como você chegou naquilo. A gente tem essas informações, por isso a gente está. Mas eu não sei isso, não sei isso, não sei aquilo. Mas baseado no que a gente tem de input, essa foi a posição. Então, essa afirmativa, essa clareza, ela dá confiança para o time. Você sabe que eu adoro o ponto que você está trazendo, porque nas minhas palestras, um dos temas que eu tenho batido muito, que o grande papel da liderança é ser um gestor de clareza. Como você traz clareza para o que está sendo feito, como você traz significado para o que está sendo feito, porque a gente vive num mundo onde aquela gestão top-down fala, obedece, comando e controle não existe mais. Então eu adorei, eu confio muito nesse ponto que você está trazendo. E agora, para a gente fechar esse primeiro bloco, eu tenho uma outra pergunta aqui, que também, conhecendo um pouco da tua cabeça, eu estou interessado na resposta. Tempo é o único recurso que a gente não recupera. Como é que você decide onde investir suas horas? Entre empresa, família, crescimento pessoal? Tem alguma fórmula aí de engenheiro ou é mais no sentimento, no improviso? Hoje, basicamente, o meu tempo ele está dividido em... São 3 blocos, dois grandes, um pouquinho menor. Os 2 grandes blocos, eu trabalho e a família, então... Tô noivo, vou me casar no final do ano. Então, além de tudo aí que acontece na empresa, os desafios, o crescimento, o investimento que entrou, a gente tem que performar. Tô também organizando um casamento, e aí a minha noiva, Fernanda, que está cuidando aí de boa parte, ela também tem uma vida super corrida, ela é médica, nefrologista, enfim. Fácil cuidar de casamento, da organização. E aí ela está super apoiando. Mas os 2 grandes blocos, Paytrack, trabalho, eu acordo pensando na empresa, no trabalho, nas áreas, e de uma forma prazerosa. Óbvio que alguns dias um pouco mais estressadas ou estressantes, mas não tem assim eu pelo menos não tenho uma fórmula mágica. Eu tento entender muito naquilo que eu estou fazendo no momento, se aquilo é de fato o que eu deveria estar fazendo para a companhia. Entende? Então, meu pensamento é sempre nessa linha. Porque, principalmente quando as coisas começam a ficar mais difíceis, você pode cair tanto na cilada da zona de conforto, quanto numa cilada de procrastinação, você se manter ocupado, mas não ser importante, sabe? O próprio livro do Andy Grove, ele fala, né, que se o gestor quiser, ele tem trabalho 24/7. Então, né, provavelmente na Michael Page também, você olha lá, não, a gente está indo super bem nisso, super bem naquilo. Mas no C, no D, no E e no F, cara, isso não tá bom, isso não tá bom, isso não... Então eu vou resolver. Até o Z você tem coisa para resolver. Então eu tento ter essa visão do presente, do dia, da semana. Eu estou fazendo as coisas que são importantes. E aí sempre brincar com isso, porque às vezes também tem uma coisa que é cauda longa e você precisa começar hoje. Então eu tento me organizar na semana. As coisas que são de cauda longa, que é um projeto para 3 meses, eu estou começando hoje, ou eu estou jogando isso por conforto para frente. Então é assim que funciona. Nossa, eu adoro o que você está falando, e eu costumo dizer sobre esse tema
que desde que eu me tornei líder e fui crescendo na empresa, eu posso afirmar que hoje, se eu tivesse 72 horas no meu dia, ainda assim eu não teria tempo para fazer tudo. Então já parou de ser sobre ter mais tempo. Esquece, além de não ser possível, se eu tivesse 72 horas não daria para fazer. Então é totalmente sobre priorização, eficiência e ter certeza que você está escolhendo as batalhas certas. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E Pedro, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Eu não tenho também uma pergunta específica, porque hoje eu contrato pessoas de determinadas, diversas áreas, mas o que é sempre muito importante nas minhas entrevistas é detectar o nível de urgência que aquela pessoa tem ou que ela traz para o seu trabalho. Isso, para mim, é o principal ponto que eu tento entender a partir da experiência dela, dos cases que ela trouxe, das coisas que ela implementou no passado, que me mostram, putz, ela tem um senso de urgência alto. E além desse tema, que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Além da pessoa que não tem senso de urgência, a pessoa muito reclamona. Putz, reclamação é um negócio... Faz parte, às vezes faz parte. A gente, putz, cara, isso aqui não tá bom e tal. A gente tem ali até um momento de frustração com as coisas. Somos seres humanos. Porque às vezes a gente vem aqui também no microfone e fala, parece que a gente é perfeito, né? Parece que eu não chego em casa, não reclamo. Às vezes não dou uma reclamação. Acontece, né? Mas o nosso timing é um pouco parecido com... Para quem pratica esporte, esse era o terceiro bloco que eu acabei não falando. Eu gosto de praticar esporte. Quem joga tênis, por exemplo... o teu tempo de frustração com a situação ele tem que ser muito rápido. O teu tempo de reclamação com aquilo ele tem que ser rápido. Porque você fez ali uma cagada, ali, fez um problema. Cara, você tem que virar... Você identificou, aceita aquilo, vê onde é que corrige. Vou calibrar aqui. Parte para a próxima. Parte para a próxima. Porque se você fica nesse looping, o mood do time vai cair... Você não está pensando, o teu cérebro não está focado em resolver, ele está focado no problema. Então você cai numa vala muito ruim. Então, gente que é muito reclamona, cara, não funciona para mim. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Sabe que tem um ponto, até citei seu livro aqui antes, né? Já li o livro, já vi palestra e tem um ponto que você comenta que é da conta bancária emocional. Conta bancária emocional. E eu sou uma pessoa muito prática, muito objetiva, papum, acho um nível alto de criticidade com as coisas, então a gente fez, agora participamos de um evento essa semana, a apresentação ficou linda, né? A gente, enfim, foi bem bacana, até a Dani me mandou um áudio, putz, que legal, tal, Dani, mas assim, a minha reação é essa, sabe? Não, mas assim, cara, aquilo, perfil do cliente, não sei. Então, eu tenho essa barra alta e às vezes isso gera um choque. Então, até eu acho que é um ponto a evoluir do meu lado. Acho que o culpado sou eu. De, putz, como que eu consigo, em alguns casos, quando é necessário, você criar essa conta emocional bancária, dar um saldo para ela, para você daí poder ser um pouco mais duro, mais prático. Então, muitas vezes as pessoas elas têm essa que às vezes até é confundida com uma linha de não, mas pô, ele não é tanto pessoas e tal. Não tem muito a ver com isso. Na realidade, eu acredito que quanto mais objetivo e prático a gente for aqui ao lidar com as situações, mais rápido a gente vai resolvê-las e mais rápido eu e tu vamos crescer. É isso que eu penso. Então, quanto mais rápido a gente for aqui, pô, não tá legal. Tá, não tá legal por quê? Então, vamos mexer para cá, vamos botar o logo aqui. Tá, beleza, show, resolvido. Não é pessoal, não é nada. Vamos para a próxima. Agora, o que a gente vai resolver? Então, é isso, só que no dia a dia, às vezes, sai... E o que você gostaria de perguntar para o Baza? Eu queria fazer uma pergunta para ti, que é a seguinte. Durante essa minha carreira, né? Quando eu era diretor de uma área, o gerente, o coordenador, ou enfim, mesmo na operação, aquele tema que eu estava executando, teoricamente, né, de novo, somos seres humanos e a gente está sempre aprendendo,
eu em específico, eu sempre sei menos do que mais do que eu faço. Mas de alguma forma eu domino o assunto, né? E quando você vai subindo na liderança, você como coordenador, gerente, é claro que não é um top-down, mas em muitos casos você é a pessoa de referência técnica ou uma referência de conhecimento do assunto. Quando você vira CEO, isso muda. Isso muda. Então, quando você vira CEO, você tem diretores que têm uma experiência muito maior naquela cadeira, tá? Óbvio que tem a questão da liderança situacional, de conhecer da empresa, às vezes está chegando na empresa e tudo mais. Mas você tem diretores que conhecem muito do tema e aí você tem essas discussões. E às vezes, como CEO, você também percebe algumas coisas que, mesmo na temática, não estão fazendo muito sentido. Né? E aí você precisa gerar esse convencimento e direcionar esse cara que está num nível específico ali de conhecimento mais alto. Como que você lida com isso? Como que você passou a lidar depois que você Pedro, que legal assumiu? essa pergunta. Nunca me fizeram, a gente já passou de 200 episódios e talvez seja um dos temas que eu mais abordo nas conversas com CEOs, que sempre eles me perguntam sobre isso. Até porque eu costumo provocar que chega um determinado momento da carreira que fazer é fácil. O difícil é fazer. Esse, para mim, é a grande dinâmica. E aí, talvez eu tenha 2 elementos que, para mim, são matéria-prima fundamentais aqui para que a gente possa ter boas soluções. A primeira delas é... A minha agenda é super corrida, a tua então estou viajando, e aí evento, estou com um time, a dinâmica. E as pessoas perguntam, Baza, como é que você lida com essa agenda? Lidar com a agenda não é difícil. Eu me considero uma pessoa eficiente, organizada, isso vai fácil. Para mim como é que eu mantenho a minha cabeça boa para que eu possa ter cuidado com as pessoas, paciência com as pessoas e entregar o melhor para cada pessoa. Esse, para mim, é o grande desafio. Porque senão você toca o dia a dia, você é até eficiente. Mas a forma como você lida com as pessoas, você não vai ser eficiente. Aliás, você vai perder toda a eficiência. Isso é um lado. E o outro é não confiar na memória. Então, para mim, são 2 coisas que eu não abro mão. Anotar tudo que eu converso com as pessoas, para que eu não tenha que ficar lembrando do que me foi dito, e a memória coloca muitas armadilhas. E o segundo, a gente colocar tempo na agenda para refletir. A gente vive um momento onde você não ter um slot de agenda ali bucado, você ter um pedacinho da agenda livre quase que dá um sentimento de culpa. A gente precisa bloquear a agenda para pensar. E aí eu volto nas anotações para refletir e a partir daí eu vou me planejando como eu vou me posicionar na próxima interação, que argumento eu vou usar, e isso normalmente tem ajudado bastante. Só comentando, legal a sua resposta. Acho que tem 3 pontos que você comentou ali, né? E primeiro deles, sobre a cabeça estar boa, né? E aí tem um pouco a ver do que eu falei anteriormente dos momentos de dificuldade, né? E porque surgem, né? Vão surgir nos negócios momentos que você às vezes perde uma pessoa-chave na equipe ou que você não está entregando um resultado numa determinada área e realmente me percebo que estar presente, conseguir baixar a temperatura, até porque às vezes você vai conversar com uma pessoa que também não tem a ver com aquele outro problema, então você às vezes transfere, né, esse estresse de um lado para o outro e aí você acaba estressando um outro lado que não deveria ou não, né, de participar da situação. Então isso realmente é um exercício diário, tem terapia, tem uma série de técnicas para ajudar. A parte das anotações eu faço, hoje em dia é muito fácil com as agendas digitais, né? Então tem uma pauta para cada um. Agora o slot é uma coisa que é um desafio, porque realmente as agendas estão atribuladas e você esquece de afiar o machado, né? Pelo menos, né? Putz, tô fazendo tanta coisa, quando que eu paro e penso, né? É muito comum essa armadilha. Mas, Pedro, tem uma outra pergunta aqui que não estava no roteiro aqui, mas talvez eu estava até pensando aqui, eu vou incorporar aqui daqui para frente para fazer para todos os convidados. Me conta uma viagem de trabalho importante que impactou positivamente na tua carreira. Porque todo mundo tem história sobre viagem a trabalho. Eu acho que dá para estar em aprendizado. Vou começar a perguntar isso aqui para os próximos convidados. Puta, bacana. Ótima pergunta. Tem algumas que foram marcantes. Eu citei uma já sobre cliente. É um cliente grande. O de Piracicaba. De Piracicaba. Então, essa aqui já foi falada. Eu vou falar, então, de uma viagem que eu fiz, né, no ano passado, associada até à captação que a gente teve de 240 milhões, aí, que foi uma captação recorde no setor. Então, foi uma experiência muito bacana. Eu tive a oportunidade de ir para um evento
que até era organizado pela empresa que acabou se tornando nossa investidora, pela Riverwood. Chama LTF, o nome do evento, que é o Fórum América Latina de Tecnologia. E aí fui a Miami, né? Nessa viagem corporativa. Então, foi uma viagem menos bronca com o cliente, uma viagem bacana. Mas o que me marcou lá foi que, na época, eu ainda estava... E aí é um papo bem carreira, talvez esteja falando mais de mim até do que empresa. Mas, na época, nós estávamos em negociações com fundos, né, com diversos potenciais investidores, e eu tive a oportunidade nessa viagem, além de participar do fórum, né, aprender, me desenvolver, estar junto com lideranças das maiores empresas de tecnologia do Brasil, também fazer um round de visitas e conversas com fundos. Então, em algum momento, eu estava lá num Uber, indo para o Brickell, fazer uma reunião com a SoftBank. E putz, cara, que coisa legal, né? Parece uma coisa de série, assim. Bate o olho e fala, caramba! Caramba, putz, tô há 6 anos... Essa viagem aqui vai legal, cara. Tomara que isso aqui dê certo, porque vai ser difícil superar. Então foi uma viagem, acho, corporativa que foi muito bacana. Felizmente, estreitamos laços, aproximamos da Riverwood, que é um parceiro incrível, tá? De fato, faz valer aquele clichê, né, do smart money, ou não é só dinheiro, aporta governança, aporta conhecimento. Então a gente também se aproximou deles nesse evento e depois formalizou aí o negócio, deu tudo certo. Então foi muito bacana. E Pedro, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Bom, nesse contexto de trabalho, acho que tem uma coisa que eu faço que quando eu olho o que eu estou fazendo, eu olho depois e falo, putz, isso aqui, quem vê isso aqui de fora deve achar muito estranho. Eu tenho um caderno. O meu caderno ele é de folhas sem pauta, né, sem linha. E tudo que a gente conversa aqui, eu vou desenhando quadrados, triângulos e fazendo setas, etc. De modo que, quando acaba a agenda, geralmente eu tenho uma folha com um monte de rabisco e eu faço as anotações e eu anoto o dia que a gente falou, quem foi a pessoa, e eventualmente eu volto para consultar isso depois. Só meio que fluxograma visual. Fluxograma visual, então é uma mania que eu tenho. Legal. Então, assim, eu quase não escrevo nada. Não escrevo nada. Esses dias eu fui escrever uma carta para minha noiva e doeu a mão de escrever 2 páginas, mas desenho e isso que eu nunca tinha me respondido. Colorir. Eu não tenho aqui, senão eu até mostrava, mas olha, é uma mania meio estranha, eu acho. E Pedro, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação ambiente pode jogar que você brilha? Eu vejo que eu sempre tive uma aptidão para trabalhar em grupo. Então, desde a época de colégio, nos esportes, sempre pratiquei esporte coletivo, né, jogava futsal, futebol, handebol, vôlei, e também nunca fui a estrela de nenhum desses times que eu passei. No colégio também tinha boas notas, mas sempre tem alguém que está acima ali, e a gente também mira, se espelha e tenta chegar lá. Mas eu sempre tive uma capacidade muito bacana de, nos trabalhos em equipe, conseguir coordenar as situações, concatenar as ideias, conectar as pessoas, fazer com que a gente seguisse por um caminho de sucesso para todo o grupo. Então, apesar de nunca ter sido craque, por exemplo, no contexto dos esportes, eu sempre participei de grandes times com pessoas muito boas, sendo também uma referência para o time de alguma forma e podendo ajudar esses times, essas pessoas a chegar no próximo nível e eu indo em conjunto com elas, né? Então, eu tenho muito essa visão de que realmente a nossa vida aqui, vida corporativa, é um trabalho coletivo. Mesmo um esporte individual, que eu citei o tênis ou uma natação, você tem todo um apoio de staff, de treinador, de fisioterapeuta, disso, daquilo. Então, eu acho que onde eu brilho é isso, um trabalho em equipe para a gente atingir um desafio grande. Eu acho que é isso que eu gosto, um jogo grande em equipe, cara, me bota lá que eu vou brilhar junto com a galera, vou fazer a galera brilhar mais e a gente vai trazer o resultado para casa. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que, em alguns casos, a gente ouve, né, as pessoas falando que não é necessariamente quem trabalha mais que atinge o sucesso né, você precisa ser inteligente na forma de conduzir. Óbvio, eu concordo com isso em termos de ser inteligente, pensar, ser estratégico, mas eu, particularmente, tenho uma associação muito forte à determinação e dedicação com o sucesso. Então,
pode não... o contrário também não é garantia e você fica mais longe do sucesso. Você também dedicar pouco ou poucas horas ou não... Adoro. Para mim tem uma frase do Tim Notic que diz que o trabalho duro bate o talento quando o talento não trabalha duro. Tão simples quanto isso. Total. E eu lembro até do meu pai. Meu pai sempre falou isso. Ele sempre falou, cara, de repente você enxerga isso, mas se você se esforçar um pouco mais, você vai enxergar mais e você vai superar. E aí eu conecto talvez com uma verdade que é pouco dita. O elemento sorte, eu tive ouvindo isso recentemente, parei para pensar, o elemento sorte também joga. Nesse jogo, óbvio, quanto mais você trabalha, mais você potencializa o teu encontro com a sorte. Ok, mas tem um pouco de sorte nessa dinâmica e de modo que também... Às vezes as pessoas também, não, porque eu fiz, eu aconteci, etc. Cara, às vezes as externalidades também colaboraram para aquilo. Então eu fico nesse mix aí entre, cara, o trabalho duro é o que vai te levar para frente, mas um pouquinho de sorte também te ajuda a acelerar esse caminho. Pedro, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Uma delas, a Dani Amaro, acho que é uma pessoa, como eu falei, uma mentora para mim e que tem toda uma vivência de empreendedora e, enfim, com uma jornada muito bacana, né? Se possível até junto com o Edson, que foi quem empreendeu junto com ela. Então, é uma dupla muito forte para você convidar aqui. Eu gosto muito de esportistas e dessa jornada do crescimento ali para atingir o resultado, o esporte. Eu brinco que uma empresa de crescimento acelerado é como um esporte de alta performance. Assim, a gente está sempre tendo que... meta contra meta, né? Recorde contra recorde. Então, eu tento fazer essas analogias. Recentemente, acompanhei algumas falas do César Cielo. É um medalhista olímpico, é um cara que eu gosto bastante nessa frente do esporte. Acho que ele teve toda uma trajetória de esforço, dedicação e num esporte de segundos que fazem a diferença. Então, tem que ter uma cabeça muito boa para você ficar 20 anos buscando reduzir meio segundo, né? Isso, para mim, é um negócio fantástico em termos de determinação. Adorei. Uma pessoa que me veio aqui. E uma pergunta que eu faço para todo mundo e você não vai embora antes de me responder. O que é felicidade para você? Cara, felicidade para mim é você poder deitar no travesseiro à noite com a pessoa que você ama, ou se não tá com a pessoa que você ama no momento, mas tá com uma paz de espírito, sabendo que você tá dando o seu melhor, que estejam ou não as coisas acontecendo, você tem buscado fazer as coisas da forma correta. Sei, o estado de felicidade para mim é nessa linha, sabe? De a gente buscar ter feito o que era melhor ao nosso alcance e ter feito isso de uma forma correta com as pessoas em volta para a gente estar tranquilo consigo, sabe? Acho que é mais um estado de presença e de tranquilidade interna que daí te gera a felicidade do que, enfim, uma euforia ali do momento. Porque aquilo vai e passa, né? Você acerta, você ganha, mas você perde também. Você bate as metas, você quebra recordes, mas você faz meses ruins também. Então, quando você passa por isso, mas consegue de alguma forma saber que você deu o seu melhor, aquela frustração ela vai vir, vai passar rápido e você tem felicidade aí com a sua família. Adorei. Seguir. E pra gente fechar, Pedro, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Bom, as pessoas vão me encontrar sempre associado a PayTrack, nesse momento aí que a gente vive, que é um momento de expansão comercial, da gente participar cada vez mais de eventos Brasil afora, cases com os nossos clientes. Então, tenho falado bastante aí nas redes sociais. Você vai me encontrar no LinkedIn, Pedro Henrique Góes. Vai nos encontrar nas redes sociais da PayTrack e qualquer necessidade que você venha a ter com viagem ou despesa corporativa, ou os dois juntos, a PayTrack está aqui para solucionar. Muito obrigado mesmo, Pedro. Faz tempo que a gente estava tentando marcar. Que bom que deu certo as agendas aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições mesmo. Aliás, quem nos escutou até agora já aproveita, compartilha esse episódio com todos os amigos que tem muito aprendizado aqui. Muito obrigado, Pedro. Valeu, Baza. Obrigado. Foi realmente uma experiência muito bacana poder trocar essa ideia contigo. Também já te acompanho há bastante tempo e
de certa forma, também os insights que você trouxe fazem a gente refletir aqui. Então, acho que é um verdadeiro ganha-ganha. Obrigado. Valeu!